venho a ti. Um bom dia a vocês que estão conosco aqui na comunidade, mas também as pessoas que nos acompanham através então da transmissão desse culto pelas redes sociais. Com toda a questão também do agravamento da pandemia de Covid, nós entendemos que muitas pessoas estão optando em acompanhar também a celebração das suas casas. Mas nós agradecemos a presença de quem está aqui conosco e também das pessoas que nos acompanham, então, pela nossa rede social, pelo Facebook aqui da paróquia. Que vocês possam ser bem-vindos e bem-vindas na casa de Deus. Deus que vem ao nosso encontro para nos acolher, Deus que vem ao nosso encontro para cuidar de nós, e Deus também que vem ao nosso encontro para nos encher de esperança, e para, a partir da sua promessa e da sua presença, iluminar o nosso viver. Mesmo que nós não podemos nos abraçar, Deus a cada dia nos abraça com o seu amor, com o seu cuidado. É a fé em Deus que tem nos sustentado, nos cuidado até aqui. A esse Deus eu convido a cantarmos, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua. O nosso Deus é um Deus grandioso e é um Deus que se revela a nós de diversas formas. É um Deus que se revela a nós como Criador e mantenedor da vida. É um Deus que se revela a nós como o nosso Deus que nos salva e que nos ama em Cristo Jesus. E é um Deus que sempre de novo é força, movimento e inspiração de fé através do Espírito Santo. É esse Deus que nos abraça e nos acolhe. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
A esse Deus eu convido a cantarmos, mas também como forma de nos prepararmos para a mensagem, para o momento onde Deus conversa conosco através da sua palavra. Também onde nós tiramos um tempo para parar, para silenciar e para estarmos de maneira inteira presentes nesse momento. Nós que estamos aqui na comunidade é mais fácil estar de forma inteira, mas você que está em casa, no Facebook, também te convido a, quando nós cantarmos o próximo hino, também você se preparar para estar por inteiro conosco nessa celebração. Então, como forma de oração e também de preparação para a mensagem, eu convido a cantarmos o hino Bem de Manhã. Querido irmão, querida irmã em Cristo, eu trouxe para a celebração de hoje esse papelzinho pequeno. Na celebração de hoje, onde nós queremos continuar conversando sobre o tema ocupado demais para deixar de orar. Queremos hoje conversar sobre uma terceira ação, que é a ação de confiar. E nesse papelzinho pequeno estão o nome das 5 pessoas que eu mais confio nesse mundo. E esse papel eu sempre carrego comigo, para que nos momentos de dificuldade eu me lembre que eu não estou sozinha e que eu me lembre que existem pessoas que me amam e que me aceitam como eu sou. Esse papelzinho com esses 5 nomes me lembram de que existem pessoas que caminham comigo e também que me carregam quando eu não consigo mais caminhar sozinha. Imagino que assim como eu, você também tenha pessoas que você confia. E aí eu te convido não a pensar em 5 pessoas, porque eu tive mais tempo para preparar o meu papel, mas te convido a pensar em 2 pessoas que vocês mais confiam nesse mundo. Acho que conseguimos pensar em 2 pessoas, pelo menos, que nós mais confiamos, né? Convido a pensarmos.
um breve momento. Conseguimos pensar, imagino, né? Rapidinho a gente pensar em pessoas que são especiais e que nós confiamos. Agora que você trouxe à memória essas duas pessoas, peço que você pense o porquê é que você confia nessas duas pessoas. O que é que elas fazem, ou quem sabe deixam de fazer, que faz com que você consiga confiar nessas duas pessoas. Fiquei pensando de que, quem sabe, eu e você tenhamos motivos diferentes para confiar nas pessoas que nós lembramos, ou então aquelas 5 que eu coloquei no meu papelzinho. Mas de uma coisa eu tenho certeza: confiar em alguém não é algo fácil. Às vezes a gente leva anos e anos para construir a confiança em alguém. E às vezes, num gesto, toda essa confiança vai por água abaixo. Isso acontece com a gente também, né? A gente passa anos e anos para que alguém confie em nós. E daqui a pouco a gente, mesmo que meio sem querer, pisa na bola e a gente sente que perdeu a confiança daquela pessoa que a gente achava, né, que confiava em nós. Confiar em alguém não é algo fácil e não é uma coisa que acontece num ato isolado. Fulano fez aquilo de bom para mim uma vez e por isso eu confio nele para sempre. Geralmente, confiança não é assim. Confiança costuma ser um processo constante. E é por isso que, na nossa lista de pessoas que confiamos, existem poucos nomes. É por isso que a lista de quem confiamos é um papelzinho pequeno. Não é possível confiarmos em todo mundo ou em muitas pessoas. Confiar em alguém é um processo bonito, mas é um processo extremamente desafiador. Sabe que eu já ouvi pessoas me dizerem que não conseguem confiar em ninguém. Ouvi pessoas me dizer de que elas não conseguem ter amizades profundas. Porque confiar em alguém é também um ato de amor e de estar vulnerável, de você entregar a sua vida nas mãos de outra pessoa, sabendo de que nela você pode acreditar e confiar. Para que eu fizesse a minha lista, o meu papelzinho de 5 nomes, 2 momentos da minha vida foram importantes. 2 situações que me fizeram escrever o nome das 5 pessoas. O primeiro delas foi numa palestra no ano passado que nós tivemos para ministros e ministras, e onde o tema era a questão cuidando de quem cuida. Ou seja, pensar em pessoas que cuidam de nós como ministros e ministras, sendo que nós cuidamos de tantas pessoas. E a pergunta da palestrante foi: escreva 5 nomes de pessoas que você ligaria em caso de uma emergência extrema. E um segundo momento foi, durante todo esse tempo da pandemia, muitas têm sido as leituras que têm me acompanhado. Enquanto eu lia 2 desses livros, A Coragem de Ser Imperfeita e Mais Forte do que Nunca. Nesses 2 livros, a autora sugere que a gente faça um papelzinho pequeno e coloque o nome de 5 pessoas que vão estar com a gente e que vão nos amar, não apesar da imperfeição, mas por causa da nossa imperfeição. Então, esses 2 momentos, o da emergência e daquele que te ama como tu é, foram os 2 critérios que me ajudaram a estabelecer a minha lista de pessoas que eu confio. Mas esses 2 critérios, eles se resumem num outro grande critério para a confiança. E para isso eu quero contar a vocês uma história que se chama Confiança como um pote de bolinhas de gude. Não sei, no livro é bolinhas de gude, mas aqui nós chamamos de clica, eu imagino. Peca, já ouvi em alguns lugares. Lá em BH, quando nós morávamos, o pessoal chamava de bolita.
se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. Agora já também não sei mais. Mas, em todo caso, o livro da história, né, onde estava a história, falava, então, confiança como um pote de bolinhas de gude. Conta a história, então, que a filha, chamada Ellen, chega em casa e conta para sua mãe que na escola a professora ia botando bolinhas de gude no pote da turma, à medida que a turma ia fazendo, então, coisas bonitas e que reforçassem a confiança entre os seus coleguinhas, entre as crianças da turma, para ensinar as crianças a importância de confiar, mas também a importância de nós sermos pessoas de confiança. E a filha conta essa história para a mãe porque ela chega meio decepcionada, porque naquele dia a professora havia tirado bolinhas de gude do potinho da turma, porque 2 pessoas da turma haviam contado um segredo dessa menina para outras e tinham usado esse segredo para zombar, para zoar, né, para tirar sarro da cara da menina. E a menina chegou em casa chateada porque a turma perdeu as bolinhas de gude, mas ela também chegou em casa chateada porque as suas amizades traíram a sua confiança. E ela disse: mamãe, eu não vou mais confiar em ninguém, porque as pessoas não são dignas de confiança. E a mãe, preocupada com a fala da filha, e mesmo que no primeiro impulso como mãe a gente tem vontade de dizer: vem cá, filha, verdade, vamos lá acertar as contas com essas 2 aí que não foram de confiança. Mas a mãe, entendendo que confiar é algo importante, ela então disse para a filha: vamos fazer o seguinte, todas as meninas, as crianças da sua turma não são dignas de confiança? E a menina disse: não, mamãe, existem 3 meninas, 3 amiguinhas que estão na minha lista. E aí a mãe disse para a filha: então vamos pensar que o pote de confiança das suas amigas é como o pote de bolinhas de gude que a sua professora fez para vocês como turma. O porquê é que você confia nessas suas amigas? Ou seja, quantas bolinhas de gude, o porquê que você acrescenta bolinhas de gude no potinho de confiança das suas amigas? E aí ela disse: eu acho que é porque as minhas amigas, quando nós jogamos e o vovô e a vovó estão lá na arquibancada, elas sabem o nome dos meus avós. Uma bolinha de gude. Mas por que mais você acrescenta? Ah, porque elas me contam os seus segredos. E o que mais? Ah, porque eu posso contar os meus segredos para elas. E por que mais? Porque elas se lembram a data do meu aniversário. Porque quando eu vou na casa delas, a mãe e o pai delas sabem qual é a minha comida favorita e preparam para me agradar. E por que mais? Ah, porque elas sempre me abraçam quando eu estou triste, e elas já sabem que eu estou triste só pela expressão que eu tenho. E por que mais, minha filha? A mãe continuou. Porque quando eu estou doente e falto à escola, elas me ligam para saber como eu estou. E assim, mãe e filha foram enchendo o pote de bolinhas de gude das amizades, o que foi mostrando para a pequena Ellen de que confiar é possível. Não é possível confiar em todo mundo, mas é possível confiar nas outras pessoas. E o que se percebe é de que o critério para isso é a percepção de que é possível confiar em pessoas que se importam conosco. Porque todas essas expressões, esses pequenos gestos que as amigas da Ellen faziam, têm a ver com um gesto de se importar. E o gesto de se importar, a gente não revela em coisas grandes. A mãe não pegou um punhado de bolinhas e disse: bom, agora aconteceu isso e vamos encher o pote. Foram uma bolinha de gude de cada vez. Pequenos gestos, pequenos sinais, que acontecem de maneira espontânea, quando ninguém está olhando, sem ninguém pedir ou exigir nada. Gestos que acontecem no dia a dia. Confiança exige dedicação
proximidade, tempo e disponibilidade para o encontro. E foi justamente pensando nisso que quando nós estabelecemos o tema ocupados demais para deixar de orar, as duas primeiras ações que nós trouxemos, primeiro foi o de silenciar, parar e tirar um tempo para estar com Deus. E depois ter a disponibilidade de encontrar. A oração nos convida a tirar um tempo e tornar o encontro com Deus uma prioridade. E aí não um encontro superficial, onde eu falo palavras decoradas ou palavras bonitas para impressionar a Deus, mas um encontro profundo, onde, a gente falou no outro culto, né, onde eu tiro os meus sapatos, onde eu me mostro como eu sou, para estar diante do olhar amoroso de Deus, que vê quem eu sou, com minhas belezas e com minhas trevas, e percebo que o olhar desse Deus olha para mim com amor e com bondade e diz: meu filho, minha filha, que bom que você existe. Somente quando nós conseguimos expor as nossas belezas e trevas, com quem nós confiamos e com quem por consequência se importa conosco, é que nós conseguimos perceber que nós não estamos sozinhos na caminhada. E que nós somos dignos de amor e de aceitação, não por aquilo que nós fazemos ou por quem nós somos, mas porque aquelas pessoas nos aceitam e nos amam como nós somos. Confiar tem a ver com se importar e com amar e ser amado da forma que as pessoas são. Por isso, o encontro com Deus exige confiança. Na Bíblia, nós temos diversos exemplos de Deus que se encontra com as pessoas e das pessoas que se encontram com Deus. E é interessante perceber de que, nesse encontro com Deus, as pessoas mostram toda a sua humanidade e têm coragem de compartilhar com Deus a sua vida, as suas angústias, os seus pedidos, as suas preocupações, as suas gratidões e as suas intercessões. E fazem isso porque sabem que Deus se importa com elas. Hoje quero compartilhar com você a história de uma personagem que sabia que Deus se importava com ela e que sabia que no momento oportuno Deus atenderia a sua oração. Essa personagem é Ana. Ana era casada com Eucana, que era um sacerdote levita. E Ana era uma mulher que não podia ter filhos. Se hoje já é difícil para uma mulher, para um casal, a perspectiva de não ter filhos, imaginem lá no tempo do Antigo Testamento, onde ter filhos significava ter valor, ser alguém nesse mundo e deixar também uma herança para esse mundo. Ter filhos significava ter a bênção de Deus. Não ter filhos significava não ter a bênção de Deus. E Ana sofria muito com essa realidade. E para que a família pudesse continuar, Eucana casou com Penina, que não era estéril. E aí com Penina eles tiveram filhos. Mas mesmo assim, Ana continuava sendo uma mulher que não tinha filhos. E isso fazia Ana sofrer muito. Mas ela acreditava que Deus se importava com ela. E por isso, ela ora a Deus assim. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 até 11. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. E aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus o Senhor. E fez essa promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, e que ele nunca cortará o cabelo.
E de fato, Samuel foi um dos primeiros juízes, também o grande profeta das 12 tribos. De fato, esse filho que depois Deus concede a Ana é referência para o povo de Deus. O texto bíblico não diz, a história bíblica não diz quanto tempo levou para que o pedido de Ana se realizasse. Provavelmente não foi assim, ela orou e a barriga cresceu e ela ficou grávida. Não foi assim. Mas, interessante é de que a história continua e de que depois que Ana, então, tem o seu filho, Ana de novo se coloca em oração a Deus, porque sabe que Deus se importa com ela. E ela diz a Deus o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 1 e 2. Então Ana orou assim: o Senhor Deus encheu o meu coração de alegria, por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida, e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como o nosso Deus. Os dois momentos de oração de Ana demonstram que ela percebe que Deus se importa com ela. Através da prática da oração, Ana vai percebendo essa proximidade com Deus e o quanto Deus se importa com ela. Afinal, a oração é o espaço que nós temos para estabelecer essa proximidade com Deus e Deus essa proximidade conosco. Para que nós e Deus, nos pequenos sinais, no convívio diário, vamos estabelecendo confiança. Quando nós oramos, Deus trabalha. Quando nós oramos, nós sempre nos lembramos de novo que Deus se importa conosco. Às vezes naquele dia, quando as coisas estão difíceis, quando nós nos sentimos tristes, é muito bom poder estar na presença de Deus. Às vezes, uma leitura de um pequeno trecho bíblico nos ajuda a nos lembrar disso e a saber que Deus quer nos ouvir. Que Deus quer que nós contemos para Ele o que nós temos guardado em nossos corações. Orar é convidar Deus para se envolver em nossos desafios diários. E quando nós envolvemos Deus em nossos desafios diários, nós vamos experimentar também, como Ana, o poder de Deus em nossa casa, nas nossas relações, no nosso trabalho, em nossos estudos, também em nossa comunidade de fé e em todos os espaços onde nós estamos inseridos e inseridas. No processo da oração, eu, você, Ana, vamos fazer aquilo que diz o Salmo 34, versículo 8. Vamos provar e ver que Deus é bom. Deus é um Deus de amor. E Ele quer derramar as suas bênçãos para os seus filhos e suas filhas. Ele tem prazer em fazer isso. Deus acolhe eu, você, Ana, e nos convida a buscarmos a Ele. E mesmo que, quem sabe, a nossa frequência que buscamos a Deus não seja tão rotineira, mas Deus, sempre que nós o buscamos, Ele está de braços abertos para nós. E quando nós fazemos isso, é porque nós sabemos que Deus se importa conosco. Porém, tem algo que me chama a atenção. E falo também por experiência própria. Quem sabe eu e você colocamos como meta e dizemos, certo, orar é importante. Orar me aproxima de Deus. Orar faz que eu consiga confiar em Deus. Então, a pastora me convenceu, eu vou sair daqui essa semana e eu vou me propor a 7 dias, determinado horário que eu escolher, cada pessoa tem o seu momento e a sua forma de orar. Vou então me propor a ter o meu momento com Deus. O meu momento com Deus é durante a minha caminhada diária, onde eu saio da minha casa, vou para o ar livre, tenho um tempo para exercitar o meu corpo, mas também fazer o meu exercício de fé e de cuidado com a minha relação com Deus. Bacana, 7 dias com Deus.
Vou orar, vou contar para Ele o que eu estou sentindo, agradecer, vou pedir, porque a gente tá ansiando para que Deus nos abençoe, nos tire, nos socorra desse momento difícil que nós estamos vivendo. Orei por 7 dias. E 7 dias passaram, 14 dias passaram, 20 dias passaram, 8 meses se passaram. E a gente tem a impressão de que as coisas não aconteceram. E aí, com isso, vou pensar de que Deus não me escuta, de que Deus não se importa comigo. Coloquei várias clicas de confiança no potinho de Deus. E Deus me sacaneou, Deus me decepcionou. Então, vou tirar todas as bolinhas da confiança em Deus. Deus não deve, então, se importar comigo tanto assim. Quem sabe os meus problemas não são tão importantes. Quem sabe eu tenho trabalho, tenho família, tenho uma casa, estou até bem de saúde. Deus deve estar muito mais ocupado com as pessoas enlutadas, com as pessoas doentes, com as pessoas desempregadas, com as pessoas que sofrem violência, com a destruição do meio ambiente. Deus não deve ter tempo para me ouvir. O mais difícil, Deus não é forte o suficiente para me tirar dos meus problemas. Ou a gente pode ir mais fundo. Deus, será que Ele existe mesmo? Afinal, peço e só encontro o silêncio. Quando as coisas não acontecem na pressa que nós gostaríamos, ou quem sabe da forma que nós pedimos, nós vamos desacreditando que Deus se importa conosco e que Deus é capaz de nos ajudar na angústia. E aí nós nos esquecemos dos vários relatos bíblicos, como eu disse, da história de Ana, que provavelmente a oração, o pedido, o estar com Deus, não foi algo mágico, como uma varinha de condão. E justamente a dúvida de que se Deus se importa conosco, que se Ele tem a capacidade de nos responder, faz com que a gente deixe de orar. Às vezes, eu já me perguntei por que existem momentos da minha vida que eu tenho mais facilidade para orar e por que tem vezes que eu tenho mais dificuldade de orar. E fazendo uma análise rápida, na maioria das vezes onde eu encontro mais dificuldade de orar, é os momentos onde a minha esperança anda em baixa. Onde eu fico pensando, poxa Deus, temos conversado tanto sobre isso, e isso ainda não aconteceu. Poxa Deus, me sinto tão cansada, está tão difícil, não dou mais conta. E parece que ao invés de resolver, vem mais caminhão de desgraça na minha vida. E aí vai parecendo de que eu tenho dificuldade de continuar acreditando que Deus se importa comigo e que Ele tem o poder de resolver. E aí o potinho de confiança de Deus fica vazio. E aí, diante disso, além de tirar as bolinhas, a clica do potinho de confiança de Deus, faz com que eu pegue a minha listinha de confiança e eu risque o nome de Deus, quem sabe com um X vermelho bem grande. Ou quem sabe na hora de eu fazer a minha lista de confiança, Deus nem apareça. E aí, se Deus não aparece na minha lista de confiança, se o pote de bolinhas de gude da confiança de Deus está vazio, eu também não vou tirar tempo para estar com Deus e para estar na sua presença. E aí eu vou preenchendo a minha vida com outras coisas que eu acho que vão ser mais importantes e que vão me ajudar a resolver os meus problemas, que vão orientar e fortalecer a minha vida. E isso acontece sem que nós percebamos, sem que nós nos demos conta que a gente vai tirando Deus da nossa vida e não vai tendo tempo para Ele. A falta de oração, a falta de tempo com Deus, mesmo que tenhamos lindas e maravilhosas desculpas e bons argumentos, ela tem a ver com a falta da confiança em Deus. Confiar não é algo fácil. Eu falei ontem para os confirmandos, se já é difícil a gente confiar em quem a gente vê, é mais difícil ainda confiar em quem nós não vemos, mas que nós sentimos o seu poder e a sua presença
atuar em nós. Porque Deus não é algo que nós explicamos de maneira racional. E no mundo onde tudo é tão racional, crer em Deus que não é um ato racional, confiar nas pessoas em Deus que não é um ato racional, é um grande desafio para nós. E por isso é necessário um primeiro momento onde nós reconheçamos: sim, tenho dificuldade de confiar em Deus, duvido de Deus, duvido porque existem vezes que as coisas não acontecem como eu gostaria. Acho que Deus se esqueceu de mim. Acho que Deus não tem poder suficiente para responder às minhas orações. Porém, justamente o processo de oração, o processo de estar na presença de Deus, o processo de estar diante de Deus, lendo e estudando a sua palavra, vai nos fazer perceber que Deus responde sempre às nossas orações. Mas, assim como o nosso pai e a nossa mãe, no tempo dele, e muitas vezes não da forma que nós queremos, mas da forma que nós precisamos. Quem de vocês já leu aquele poema que diz: eu pedi a Deus paciência e Deus me deu problemas para enfrentar? E a pessoa vai citando, e no final ela diz: Deus não me deu nada do que eu pedi, mas Ele me deu tudo o que eu precisava para viver. Estar na presença de Deus é saber que Deus se importa sim conosco. E que sim, que Ele tem poder para nos atender. Mas Ele é Deus. E Ele decide se, como e quando Ele vai nos atender. Deus se importa conosco. E por isso nós precisamos e devemos sim ter um tempo de encontro com Deus em oração. Precisamos fazer aquilo que nos convida o texto bíblico de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 e 16. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Nesse texto, a pessoa que escreve a carta aos Hebreus reconhece que Deus se importa com ela. E que se importa tanto porque o próprio Deus se fez ser humano em Jesus Cristo e viveu o que nós vivemos. Deus se importa conosco e revela a sua misericórdia e bondade em Cristo Jesus. E aí, através da prática da oração, da prática da leitura bíblica, eu consigo acreditar que Deus se importa comigo e que Ele é capaz de me responder e de atender às minhas orações. Na prática diária, a cada momento que eu estou com Deus, quando eu experimento calma e tranquilidade em meio à angústia, quando eu me sinto acolhida e me sinto amada por Deus, quando eu percebo que Deus coloca pessoas especiais em minha vida, quando eu percebo que Deus me dá força e coragem para continuar vivendo apesar dos desafios, quando eu percebo que a vida continua renascendo a cada novo dia, no cantar dos pássaros, no brotar das flores, no sorriso das crianças, quando eu percebo que Deus está sempre comigo a partir dos meus dons, quando eu percebo que Deus está sempre comigo, porque sou amada como eu sou. E quando eu percebo que Deus é um Deus de bondade e de amor. E através da prática da oração e desses pequenos sinais que a oração me ajuda a perceber no dia a dia, eu consigo colocar de volta as bolinhas de gude no potinho de Deus. E assim, eu consigo
dizer aquilo também que diz a música: por me guiares não preciso ver, e nem mesmo sempre tudo entender. Mas, para isso é necessário que nós reconheçamos. Sim, estamos ocupados demais, mas ocupados demais para deixar de orar. Amém. A esse Deus eu convido nós a cantarmos, como forma de confissão de fé, o hinos que confiam no Senhor. Confiam no Senhor, são como montes de Sião, os que confiam no Senhor, são como montes de Sião, firmes para sempre permanecer, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar, sobem como águias para os montes, correm sempre sem se fatigar, engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Nós somos convidados e convidadas a confiar e também a esperar em Deus. E também somos convidados e convidadas a contar a Deus o que nós estamos sentindo em oração. E ao conversar com muitas pessoas, mas também ao reparar nas pessoas, e quem sabe talvez esse seja o seu sentimento, imagino que estamos cansados, cansadas, preocupados, preocupadas. Percebo nas pessoas um certo medo e também uma certa ansiedade para que possamos voltar a vivermos com mais segurança e também com mais confiança. Percebemos isso também, que de novo as pessoas tinham uma expectativa de que agora estivéssemos vivendo um tempo diferente. E parece que estamos lá de volta a agosto desse ano. Mas Deus é um Deus que nos ouve, que se importa conosco. E também é um Deus que no tempo certo atende a nossa oração. E percebo que mesmo que estamos cansados e cansadas, continuamos sendo carregados e carregadas por Deus. E Deus tem mostrado que nós temos uma criatividade e uma coragem que nem nós achávamos que tínhamos. Por isso, a esse Deus eu convido nós a orarmos, assim como nós estamos. Oremos. Deus de amor e de bondade. O salmista diz que das profundezas ele clama a ti e anseia de que o seu clamor suba até os teus ouvidos. Também percebo que estamos nas profundezas da nossa existência e temos clamado a ti. E temos a esperança de que tu estejas nos ouvindo. A fé em ti, através do teu Santo Espírito, nos ajuda a continuar acreditando e esperançando de que tu nos ouves, de que tu se importas conosco e que tu estás atuando em nossa vida. Te pedimos que tu nos ajude a direcionar o nosso olhar e que na prática diária da oração nós possamos também estabelecer confiança contigo e também continuar esperançando, continuar sabendo que a cada dia a nossa vida é renovada. A cada dia tu nos enches de bênçãos, de alegrias, mas que também existem dias onde tu nos carregas em teu colo. É nessa confiança que nós nos colocamos a ti para interceder.
nós intercedemos pelas autoridades que nos governam, que elas tenham sabedoria e também compromisso, e que elas se lembrem que é dever delas cuidar das pessoas e também orientá-las. Te pedimos pela tua igreja nesse mundo, para que ela continue firme, forte e também criativa para continuar se reinventando no testemunho do Evangelho. E que ela também seja um exemplo de pausa, de encontro e de confiança em Ti. E quando falo em igreja, não estou falando somente nas lideranças religiosas ou em presbitérios. Quando falo em igreja, me refiro a todas as pessoas batizadas. Que nós, como pessoas batizadas, possamos, em Ti, encontrar força, esperança e também ser um sinal de amor e de esperança. Nós também intercedemos de maneira muito especial por todas as pessoas que se encontram doentes. E temos muitas pessoas de nossas comunidades, de nossa paróquia, de nossa cidade que se encontram enfermas por causa da Covid-19, mas também por causa de outras enfermidades. Temos também muitas pessoas de nossa paróquia que estão preocupadas e angustiadas, pois seus entes queridos estão adoentados e adoentadas. Temos também muitas pessoas próximas de nós que se encontram enlutadas, entristecidas pela dor da perda. Também convivemos com pessoas que estão desempregadas, desesperançadas, cansadas e sobrecarregadas. Te pedimos, sê Tu com elas, para que elas encontrem em Ti, ó Deus, descanso, aconchego, abrigo e esperança. Te pedimos também por nós. Nós compartilhamos em nossos corações tantas dores, tantos sofrimentos, tantos cansaços. Mas também compartilhamos sonhos, alegrias, gratidões e sorrisos. E queremos colocar tudo isso nas Tuas mãos, quando nós oramos em conjunto dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos ainda compartilhar alguns avisos com vocês. Convidamos então você que nos assiste pelo Facebook, mas também você que está aqui conosco nessa celebração para o nosso próximo culto, domingo que vem, dia 29 de novembro, culto do primeiro domingo de Advento, onde nós queremos conversar, fechar o nosso tempo, esse mês do tema ocupado demais para deixar de orar, e queremos conversar sobre o verbo mudar. E vamos também nesse culto já fazer assim uma preparação, iniciar a preparação então para o nosso próximo tema do mês de dezembro, onde vamos começar a falar sobre o Natal. Então convidamos você, próximo culto dia 29, do 11 às 9 horas da manhã. Culto presencial, mas também culto transmitido pelo Facebook. Lembramos ainda de que no dia 25 de novembro nós teríamos agendado o encerramento do grupo de pessoas idosas dessa comunidade. Mas, com toda a questão da pandemia, não será possível fazer o encerramento nos moldes que nós estamos acostumados e acostumados. Mas, para não deixar passar em branco, cada pessoa idosa é convidada a vir aqui na comunidade para buscar o seu presente de Natal. Então, das 3 da tarde até as 5 da tarde, o diácono Jaime e algumas pessoas voluntárias estarão aqui, então, para fazer a entrega de presentes. O mesmo também iremos fazer com o culto infantil no dia 5 de dezembro, das 9 da manhã até as 11 horas, para as crianças aqui da comunidade da Figueira, da Martim Lutero. Iremos ter um drive-thru de Natal do culto infantil para as crianças. Vamos encontrando novas formas, né, de podermos também viver esse tempo diferente e também não perder a comunhão e a vida em comunidade. E lembramos ainda de que nós realizaremos em dezembro o nosso último brechó diaconal. E para isso, então, pedimos que quem puder faça doação de roupas usadas em bom estado.
E também nós estamos, desde o mês de março, distribuindo cestas básicas. A paróquia tem recebido doação de um grupo de empresários, que tem doado uma quantidade X de cestas básicas para as 7 paróquias de Jaraguá distribuírem. Mas nós vamos percebendo que a quantidade que vem não é suficiente. E com isso, a própria paróquia, a própria diaconia paroquial tem tirado do seu caixa para fazer compras de cesta básica. E por isso nós pedimos, se alguém quiser fazer doação de alimentos não perecíveis, nós estamos aceitando. Então, se você quiser, você pode trazer aqui na secretaria e também a gente vai, às vezes até agregando, né, a cesta básica, colocando algo diferente. Pode também material de higiene e limpeza, que geralmente não vem nas cestas básicas. E isso pode trazer nos cultos ou trazer então na secretaria da paróquia, né, para Marili. Também é possível fazê-lo. Nós também queremos, então, agradecer a presença de vocês que estiveram aqui de forma presencial, né? E também agradecer as 105 pessoas que estão conosco nesse momento assistindo a transmissão dessa celebração. Aprendemos em 2020 que presença não é só presença física, né? Também a internet nos mostrou que estar online é também estar presente. Que bom que vocês estão aqui conosco nessa manhã, para que em conjunto possamos orar e fortalecer a nossa fé. E falando em redes sociais, vale aqui o comercial da pastora do domingo, motivamos a vocês que estão aqui na comunidade, mas também a você que está em casa, a compartilhar o link com a transmissão do culto de hoje para que mais pessoas possam então ter acesso. Podem curtir, comentar, mas em especial compartilhar a transmissão do culto de hoje. E convidamos você, se você já segue, mas se você não segue as nossas redes sociais, é convidado e convidada. Temos perfil no Facebook, no Instagram e também no YouTube. É só botar lá Paróquia Apóstolo João e SLB, que vai com certeza aparecer. Então motivamos vocês a nos seguirem nas redes. Nós pedimos que vocês que estão aqui na comunidade fiquem mais um pouquinho, porque nós precisamos encaminhar algo prático, que é a extensão dos mandatos do nosso presbitério por causa da questão da pandemia, até março do ano que vem. Então nós precisamos, com o número que nós temos, fazer rapidamente uma assembleia extraordinária. Então pedimos que vocês fiquem. Prometemos que serão 5 minutinhos do tempo de vocês, né? E vocês que estão em casa, então nós vamos encerrar agora a transmissão para poder seguir a assembleia. Mas antes de encerrar, nós queremos desejar que você de casa tenha um abençoado domingo e que Deus te conceda paz, esperança e que a luz do olhar amoroso de Deus esteja contigo hoje e sempre. Então desejamos a você um abençoado e lindo domingo, um grande abraço nosso aqui da Paróquia Apóstolo João. Fiquem na paz de Deus. E agora, então, o Rodrigo vai encerrar a transmissão e aí nós ficaremos... Chuva de bênção teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuva de bênção dos céus. Chuva de bênçãos dos céus, gotas benditas já tem.